a Marina Calas. Se eu chamar de senhorita, as outras vão ficar bravas, porque eu chamei de senhora. Então, eu chamo a Marina Calas. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer à vereadora Fabiana e demais vereadores pela oportunidade de estar aqui recebendo essa homenagem em função do meu envolvimento com a causa de equidade de direitos entre homens e mulheres. Causa que, nesse momento, graças a esta homenagem, também ganha mais visibilidade perante a nossa cidade. Também quero agradecer minhas irmãs, que sempre me apoiaram nos meus estudos, após a morte precoce dos meus pais. A vereadora Fabiana, como todos sabem aqui, foi várias vezes dito, é a única vereadora mulher numa cidade em que mais da metade da população são mulheres. Na história de Santa Rita, ela é uma das 6 valorosas mulheres que conseguiram ocupar uma cadeira nessa Câmara. E, por enquanto, somente a ex-vereadora Marlene Carneiro, aqui presente, ocupou a cadeira de presidente da Câmara, como mérito dos seus votos recebidos pela população. Também foi a mulher mais votada, na época, na história do sul de Minas. Desde que está aqui, a vereadora Fabiana tem trazido propostas na área da saúde, da educação, segurança, meio ambiente, dos direitos das mulheres e políticas públicas inclusivas. Como mulher, ela traz para essa Câmara um olhar próprio sobre a cidade, uma contribuição que vem da sua experiência de vida como mulher. Ela agrega valor ao trabalho dessa Câmara e oferece a Santa Rita do Sapucaí a oportunidade de se tornar uma cidade mais amigável para todas nós mulheres e para todas as pessoas que aqui vivem. Mas para cumprir plenamente o seu papel, a vereadora Fabiana precisa, como está sendo, sempre ser respeitada e valorizada como tal. Quero gentilmente alertar esse plenário que os vereadores estarão reproduzindo o machismo se reservar a ela somente funções de secretariado durante esses 4 anos, como foi citado pelo pastor Flávio. Quando ela, como qualquer outro vereador, tem todas as condições de exercer funções de maior protagonismo político. Cabe lembrar que uma das vereadoras na gestão passada sofreu machismo, sendo chamada de nome pejorativo, que foi a Cibele. Meu envolvimento com os direitos das mulheres é fruto da minha trajetória de vida, que embora tenha sido e é uma vida muito feliz, também foi no passado uma vida de muita resiliência, não só com a perda precoce dos meus pais, mas também por vários episódios de violência doméstica que eu sofri por muitos anos. Como os senhores e as senhoras sabem, a violência doméstica é uma verdadeira epidemia em nossa sociedade, atingindo uma parte significativa dos lares brasileiros, e nossa cidade não está fora desses indicadores. Podemos lembrar de vários casos que saíram na mídia, como a da Fernanda, que teve um assédio sexual ali na Rua da Coca ano passado, a Camila Ribeiro, que também protagonizou e recebeu várias ameaças do ex-marido, a Adriene, que sofreu um assédio sexual no supermercado Alvorada no ano de 2020, que foi um dos movimentos que surgiu também para o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, a Vandinha, que sofreu um assédio lá no Jardim das Palmeiras de um agressor sexual, a vereadora Fabiana, que tem uma medida protetiva contra também agressões e ameaça à própria vida, à vida dela. Doutora Tetes também já foi caluniada verbalmente, e tivemos casos de feminicídio, mulheres mortas pelos seus ex-companheiros, a Cleide e a Márcia das Dores. Não podemos esquecer da vida dessas mulheres que foram perdidas aqui na nossa cidade. Quando uma mulher ou menina é agredida dentro da sua própria casa por pessoas do seu círculo afetivo e confiança, que segurança e que autoestima ela vai carregar para a vida social e profissional? É possível construir uma sociedade saudável e equilibrada nessas bases de violência? Gostaria que todos pensassem sobre isso. E ainda as mulheres negras, além de sofrerem o machismo, também sofrem o racismo estrutural, que assola toda a nossa sociedade brasileira. São elas que estão na base da pirâmide social, infelizmente, e precisamos ter um olhar ainda maior sobre essa interseccionalidade. Já que a minha biografia já foi citada nessa casa, quero aproveitar essa oportunidade para me pronunciar sobre os direitos, nossos direitos como mulheres.
Há poucos dias, em 24 de fevereiro, comemoramos 90 anos do direito do voto feminino. Luta das sufragistas brasileiras como Berta Lutz, Almerida Gama, Leodinda Daltro, Alzira Soriano, Pagu, Celina Guimarães, dentre outras. Passados 90 anos, o que temos? Somente 15% das mulheres sendo representadas no Congresso e nas câmaras municipais 16%. Podemos ver nessa casa, desde as eleições diretas, como já citado, tivemos somente 6 mulheres vereadoras. Olha, tanto de mulher que a gente tem aqui em Santa Rita. Contando a vereadora Fabiana, que é a única nessa gestão de 13 vereadores. Pergunto, então, aqui para todo mundo que está presente, assistindo, os vereadores, as autoridades, os vereadores, a vereadora e todas as mulheres homenageadas com histórias maravilhosas, gente, que, nossa, eu fiquei, assim, realmente, como a Flávia disse, emocionada com todas as homenagens. Pergunto para todo mundo, por que as mulheres estão excluídas do espaço de poder? Será que porque não querem, não gostam, não têm competência de ter uma vida em sociedade política? Os senhores e senhoras já sabem a resposta. Nossa sociedade inventou um mito muito poderoso, segundo o qual o espaço da política é feito exclusivamente para os homens, enquanto para as mulheres é reservado o espaço doméstico, do cuidado das crianças e dos idosos. Não que isso seja uma coisa ruim, mas está exclusivamente para nós. Com isso, as mulheres são sobrecarregadas com as tarefas do lar, dos cuidados, enquanto são excluídas dos espaços onde se decide o destino da coletividade. Quero deixar claro que muitas mulheres são convidadas para serem candidatas a vereadoras na véspera da eleição. Eu vejo fotos de convenções de partidos políticos aqui em Santa Rita e eu mesma vou lá e comento, cadê as mulheres? O último que eu vi, a única mulher da foto estava servindo um cafezinho. Então, assim, tem que trabalhar os partidos políticos aqui da cidade com as mulheres desde a sua base. Então, as mulheres têm que estar participando das reuniões, dos congressos e tudo que for mais para ter uma base. E não somente chamar as mulheres na véspera da eleição para cumprir uma cota de 30%. A gente tem capacidade, a diversidade, ter uma opinião feminina, vale muito a pena ter nos partidos políticos. Faz sentido isso, gente? Gostaria de compartilhar também com os senhores e as senhoras uma coisa que eu descobri recentemente. Partindo do ponto de vista de representatividade feminina, digo pelos artigos e estudos publicados pela Universidade da Virgínia nos Estados Unidos, quanto mais mulheres na política, menos corrupção, mais investimento em saúde e educação. Isso foi comprovado numa pesquisa em mais de 150 países durante 30 anos. A mortalidade infantil também diminuiu aqui no Brasil, em cidades onde teve mais mulheres vereadoras. Então, isso faz um benefício para toda a população. O exemplo da atuação da vereadora Fabiana nos mostra que quanto mais diversidade de pessoas no espaço de decisão, mais situações e demandas seremos capazes de enxergar e mais problemas vamos conseguir resolver. A inclusão de mulheres e de pessoas não brancas no espaço público faz bem à sociedade como um todo, porque a torna menos desigual e excludente. O Brasil, só para vocês terem ideia, de todos os países do mundo, a gente está no 142 lugar de mulheres na política, ou seja, a gente está ainda muito desigual. Perdemos por vários países da América Latina, por exemplo. E uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil em outubro de 2021 mostrou que a maioria dos brasileiros querem sim mais mulheres na política e principalmente em cargos de protagonismo político. Além de haver poucas mulheres aqui representadas, há menos ainda representatividade. Pois, infelizmente, muitas de nós ainda, como somos criados na cultura machista, a gente também reproduz muito machismo, uma vez que somos todos e todas criadas numa sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade onde os homens têm mais voz e poder do que as mulheres. Somos educados a acreditar, fomos desde pequeno, de muito tempo, a opressão mais antiga da história é a opressão masculina sobre as mulheres. Então, a gente foi educado a acreditar que o gênero masculino tem mais inteligência e competência do que o feminino. Isso é um viés inconsciente. Por mais que a gente acredite que homens e mulheres são iguais em direitos, na hora do dia a dia, solta uma piadinha, aí não vota em mulher, aí blá, blá, blá. Então, ou seja, tem vieses inconscientes que estão muito enraizados lá dentro do nosso consciente. E nossa luta é pela equidade, onde os direitos sejam equiparados respeitando o gênero. Então, assim, Marina, eu não acredito que homens e mulheres sejam iguais, não somos. Somos seres humanos diversos e como eu acredito que a nossa sociedade é diversificada. E a gente não quer ser igual.
A nossa luta é pela equidade, onde os direitos sejam equiparados respeitando o gênero e adequando as condições sociais de cada grupo. Vou dar um exemplo. Mulheres que moram na zona rural, elas têm demandas diferentes de mulheres que moram no centro da cidade. Mulheres que moram no centro da cidade têm demandas totalmente diferentes das mulheres que moram na Nova Cidade ou nas Margaridas, e assim sucessivamente. Então, entre as mulheres não são iguais, elas têm demandas diferentes. Uma das coisas que a vereadora Fabiana falou da creche. Como o cuidado com as crianças é colocado como da mulher, quando a mulher não tem uma vaga na creche para sua criança, ela deixa de procurar um trabalho externo. Né? Então, prejudica toda a sociedade, principalmente a base das mulheres, a base da pirâmide, que são as mulheres pobres, que não têm condições, que nem eu tenho, de pagar um maternal particular. Então, falando dos grupos minorizados, aqueles que têm menos poder político e econômico na sociedade, os grupos minorizados, as pessoas pobres e carentes, foram as que mais sofreram o reflexo ou a crise de uma pandemia, por exemplo, como os comerciantes, escola e todo mundo que indicaram aqui. No Brasil, as mulheres foram mais demitidas e as mais sobrecarregadas durante o isolamento social. A violência doméstica durante a pandemia explodiu. Há de pensarmos que a revolução começa com a luta das mulheres e os homens, gente, como a Fabiana comentou, vocês são os nossos aliados, vocês são metade da população. Não tem como a gente mudar a nossa sociedade se vocês não estiverem do nosso lado. É muito importante vocês como aliado. Então, como a Fabiana disse, a luta feminista não é uma luta que a gente quer inverter os papéis, as mulheres dominarem os homens. Pelo contrário, a gente quer caminhar junto. Foi como o Messias disse, o Gato e tantos outros vereadores comentando aqui. É importante que todos tenham claro que a luta das mulheres, não pretende inverter os sinais, como eu disse, e é uma luta pela igualdade de direitos, de condições de vida e de oportunidades. Pedimos demais, gente? Parece pouco razoável? E, mais uma vez, ele asseguro uma sociedade mais segura e equilibrada para todos. Todo mundo sai ganhando, porque a violência, a opressão e a desigualdade são fortes geradores de ressentimento, sofrimento, raiva e divisão entre as classes. Convido a todos e todas que estão nos ouvindo para refletir sobre o que estamos fazendo para melhorar a vida das mulheres. Mulheres essas que convivemos e que amamos. E também aquelas desconhecidas que possam estar sofrendo situações de vulnerabilidade, preconceito, racismo e violência doméstica. A causa da igualdade de gênero é a causa de todos os homens e mulheres que desejam sinceramente viver uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais segura, mais solidária e feliz. Muito obrigada, gente. Boa noite. A Maria Conceição. Aqui. Vamos aqui para lá agora.